Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Motivo de muita alegria estar com cada um dos irmãos nessa noite aqui, para juntos glorificarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor. Então é um prazer, é um privilégio devolver aqui o que o Senhor me deu hoje cedo, que é o abrir dos olhos, que é o respirar, que por mais que eu trabalhe 24 horas, 48 horas, o dia todo, a semana inteira, eu não consigo pagar nem 1% do que o Senhor me dá só de abrir meus olhos. Então eu glorifico e exalto o nome dEle. Agradeço a oportunidade ao nosso Deus. Agradeço pelo convite do nosso querido irmão Oswaldo, né? Ao que veio falar aqui, aos pastores da casa, pela confiança. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um dos membros dessa casa. Também agradeço a casa de Ajaluz, que veio comigo nessa noite. A minha esposa Karina, a Regiane, a sua mãe. Presbítero Josué, irmão Sidney, pastor Janaí, a nossa irmã Dulce, pastor José, a irmã Ana Cláudia, Josivalda, Brenda, todos aqui, o Nivaldo que eu também conheço, todos dessa casa aqui, Deus continue abençoando e dando muita força para continuarmos em frente, irmãos, né? E boas foram essas oportunidades aqui, cada palavra dita, os louvores, olha, já estou aqui muito bem alimentado, né? Mas temos que fazer a vontade do Senhor. E quando o nosso querido irmão ali falou sobre Jesus se fazer carne, me veio muito sobre a grandeza de Deus. Eu fiquei imaginando, meu Deus, é tão forte que se for colocar para os irmãos entender, pensa num aquário cheio de peixe. Quando você chega perto desse aquário, o que acontece? Os peixes começam tudo a ficar com medo, querer se esconder, fugir de você. Por quê? Porque você é muito grande aos olhos dele. E qual é o jeito de você ter contato com eles sem que eles tenham medo? Você tem que entrar no aquário. E foi o que o nosso Jesus fez. Deus colocou o Senhor Jesus, se fez carne entre nós, para que nós possamos ouvir a palavra dele, não ter mais medo. Mas, mesmo assim, muitos o rejeitaram. Quando ele estava fora, tinham medo. Quando ele se fez presente, uns obedeceram e outros o rejeitaram. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 2. Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Grande Deus, louvado, engrandecido, sempre será o nome do Senhor. Os irmãos acharam o livro de Ezequiel? Diz assim a maravilhosa e santa palavra do Senhor. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. 10. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Em seguida, no 3, no primeiro, depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Somente até aqui os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que eu venha diminuir e o Senhor cresça sempre, que eu desapareça daqui e os irmãos só olhem para Jesus, só vejam o nosso Deus. Amém? Nós lemos aqui agora o título que diz aqui na Bíblia que eu tenho aqui, o rolo. Quem tem fome desse rolo? Quem está se alimentando desse rolo? Para poder falar lá fora e dentro das congregações aquilo que esse rolo instrui. Quem está matando a sua fome? Aleluia. Em cima deste rolo.
Quem está aproveitando os momentos com este rolo, ao qual nós lemos aqui agora, e o Senhor nosso Deus estava preparando ali Ezequiel, ao qual ele falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai ver muitas caras feias, você vai ver isso, vai ver daquilo, mas tenha força, eu sou contigo. O Senhor preparou, ou seja, o Senhor chamou Ezequiel, falou para Ezequiel, preparou, e falou da onde que ele tinha que tirar o algo da parte do Senhor para levar para a casa de Israel, para os seus, aleluia, para a igreja, ao qual estava fora dos caminhos do Senhor, irmãos. Israel estava ali fazendo coisas, aleluia, que não agradavam os caminhos do Senhor. Então o Senhor usou um profeta, ao qual agradava ele, aos olhos dele, para ele falar, aleluia. E aqui, o que me chama muita atenção, irmãos, é que o Senhor, quando Ele quer algo de mim, de você, e Ele avisa para nós fazer a vontade dEle, uai, se nós não fazemos, irmão, é pesado. Vocês já imaginaram o Senhor, que nem nós vamos ler aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, e no versículo de número 16, olha o que vai dizer: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisa-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Já imaginaram, irmãos? O Senhor coloca algo no seu coração para você fazer, a vontade dEle, avisar um ímpio, ou seja, quem for, e você fala simplesmente: não vou. Ah, eu estou com medo. Ah, não deve ser isso. Simplesmente, quando o ímpio morrer, parte do sangue dele vai ser cobrado de mim e de você, se não fazer a vontade do Senhor. Já pararam para pensar isso, irmãos? De não fazer a vontade do Senhor? Mas aqui em seguida, 19 vai dizer assim: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vocês viram só, irmãos? Se nós somente obedecer ao Senhor, não está dizendo aqui, ó, vai levar a mensagem ali e se mate por aquela pessoa. Ele não está querendo, se mate ali, faça, porque é você que vai salvar, é você que vai converter. Não, irmãos. A palavra aqui está sendo bem clara. E de fazer a vontade do Senhor. Só entrega a mensagem do Senhor. É o Senhor que vai fazer o agir. E Ele vai requer o sangue, se você e eu não fazer. Mas se você e eu simplesmente fazer, descansa o teu coração. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Simplesmente deixa Deus trabalhar. Só que às vezes, aleluia, nós pensamos: o que vai nos esperar do outro lado? Para onde o Senhor está me indo? O que eu vou fazer lá? Aí eu fico imaginando, eu vi esses dias uma história de um pastor, ao qual ele recebeu a mensagem do Senhor no seu coração, aleluia, e me remete muito a isso, que nós lemos agora. Uma grande voz chegou ao coração dele e falou assim: vai, pega a sua moto, cruza a cidade e vai no hospital tal, aleluia, e vai até o quarto tal e faz a minha vontade. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas como assim pegar minha moto, atravessar a cidade? Vai e faça. O servo do Senhor obedeceu. Pegou a sua moto, cruzou aquela cidade, chegou lá no hospital, chegou ali na recepção. Aleluia. Ó, eu gostaria de fazer uma visita no quarto número tal. Sim, mas essa hora não tem mais visita, não tem como o senhor subir. Não, mas eu sou um pastor, eu tenho credencial e tudo, eu posso fazer visita. Ah, sim, mas o senhor quer falar com quem?
olha, eu não sei. O meu Deus me enviou até aqui para ir nesse quarto. Aí ela achou estranho, mas sobe lá. Ele subiu lá, na porta tinham seguranças. E o segurança falou para ele, você veio falar com quem? Sinto lhe informar, não sei o nome da pessoa. Eu só posso te cravar que o meu Deus me trouxe até aqui. E eu preciso entrar aí e falar com essa pessoa. O segurança olhou para o outro também, entrou lá no quarto, falou, saiu de novo o segurança e falou, pode entrar. Aí ele entrando lá dentro, era um cantor muito famoso, muito famoso. E esse cantor, que já faleceu há muitos anos, ele havia falado coisas não boas do Senhor, tinha blasfemado contra o Senhor, né? Não tinha falado coisas que agradavam o coração de Deus. E ele lá, pregando o evangelho para esse cantor, falou de Jesus para ele. E nos seus últimos suspiros, já estava nos últimos dias, né? Esse pastor ofereceu para ele se arrepender, seguir os bons caminhos de Jesus. E esse cantor se arrependeu, irmãos. Aí eu fico pensando, o que nós lemos agora? Se ele não vai lá e faz a vontade do Senhor, de quem ia ser cobrado parte dessa alma, desse sangue, que estava ali já perecendo já, seus últimos instantes. Então, eu vejo nessa história, ao qual até, se não me engano, a enfermeira ali que cuidou desse cantor, relatou no seu livro que essa história aconteceu, né? Que ela falava de Jesus, pregava o evangelho para esse cantor também, né? E ele reconheceu, ele foi praticamente que nem aquele rapaz que estava na cruz ao lado de Jesus. Nos últimos instantes, ele reconheceu e não pediu nada. Aleluia. Ele não falou, Senhor, me tira daqui junto com o Senhor, deixa eu ir, não. Ele só falou simplesmente, lembra-te de mim. Lembra-te de mim no teu reino. Então o Senhor, a mão dele é gigante, é grande, para receber o perdão, para nós arrependermos e saber que tem um grande Deus que zela por nós. Só que nós temos que nos levantar, irmãos, aleluia, quando nós recebemos essa palavra, porque todos nós aqui estamos aqui hoje, é por alguém, é por causa de alguém que um dia, aleluia, orou por nós, alguém trouxe a palavra a nós. Só que essa pessoa não podia fazer muito mais do que isso, além de ficar trazendo nós no colo até a igreja. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós também aceitamos essa vontade do Senhor. Nós queremos, nós fazemos por amor. Eu creio que todos os irmãos aqui presentes estão aqui por amor. Estão aqui não por amor ao pastor, não por amor ao irmão, mas por amor a Jesus, ao único. Aleluia. Porque só Ele tem vida, irmãos. Essa vida é a que eu quero. Vocês já pararam para se perguntar, aleluia, o que é Deus na vida de vocês? O que representa o Senhor? O que é? O que vocês pedem para o Senhor? Vocês pedem para Deus te livrar? Vocês oram para Deus livrar vocês disso, de uma doença, daquilo, do perigo? Ou vocês simplesmente pedem para Ele estar com vocês no momento de dificuldade? O Senhor importa para vocês pelo quê? Pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Qual é mais importante para vocês, o Senhor? O que Ele está fazendo ou o que Ele é? Ou a existência dEle para você? Quem quer ir para o reino dos céus aqui, irmãos? Mas quem quer ir para o reino de verdade? Sem medo de ir para o inferno? Quem quer conhecer a Deus, aleluia, de verdade? Louvado é o nome do Senhor. Para servir a Deus, irmãos, tem que ter muita coragem. Aleluia. Você tem que chegar com coragem, que nem nós vamos ler a passagem aqui agora, que se encontra em Samuel, 2 Samuel, o capítulo de número 14, o capítulo de número 12, irmãos. Do primeiro em diante, vai falar de um profeta muito corajoso. Aleluia. Ao qual esse profeta fez a vontade do Senhor. Não importa com quem que ele tinha que falar. Ele tinha que falar com um rei. Vocês imaginem naquela época, você entrar na sala do rei e ter que chegar e trazer para esse rei, não boas novas, não palavras que agradam o ego, mas levar para ele a verdade. A verdade, como eu falei da outra vez,
ela machuca tanto quanto qualquer arma nuclear nesse mundo. Não existe arma, bomba, nada que se compare ao que a verdade pode ferir uma pessoa. E nós às vezes achamos que não. A verdade, ela salva, ela liberta, porque a verdade é Jesus. Esse profeta, quando ele chegou até o rei, creio eu aqui, que o rei, depois de fazer a atrocidade que ele acabara de fazer, para ele estava no trono dele tudo certo, tudo tranquilo. E por que você acha isso? Porque quando o profeta Natan, aleluia, diz a ele a história do rico e do pobre, ao qual o rico tinha tudo, e o pobre tinha aquela pequena cordeira, ao qual foi tomada para servir aquele viajante, aleluia, o próprio rei Davi falou o quê? Em fúria, em ira, esse tem que morrer. Nós vamos ler aqui, ó. Vamos ler do 2 em diante, ó. 2 Samuel capítulo 12, versículo 2. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante visitar um homem rico, deixou este de tornar das suas ovelhas, das suas vacas, para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, vendo Davi falar isso, eu já imagino que para ele estava tudo certo. Urias já tinha descido por causa dele, já tinha feito todos os mandamentos, cumprido tudo errado, nenhum ato só, e estava tudo certo. Porque para ele falar isso, ele declarou a morte para quem? Quando o profeta Natan fala: Davi, este homem é você. Vocês imaginem como chegou. E vocês imaginem para nós chegar para uma grande pessoa, de um grande porte, de um grande cargo, aleluia, e falar uma notícia dessa. Tem que ter coragem ou não tem de entrar nessa sala e falar? Esse homem é você, Davi. É para isso que eu vim aqui, porque começa dizendo: e o Senhor enviou Natan a Davi. Não foi Natan que chegou num belo dia e falou: vou lá visitar Davi, já vou aproveitar e falar o que eu estou achando aqui. Não. Davi chegou, Natan chegou e foi direto e reto, porque atrás dele havia o Senhor. O Senhor revela tudo para o seu servo, para salvar os servos do Senhor. Então, quando ele repreendeu, ele veio e disse: este homem, tu é este homem. Assim diz o Senhor teu Deus, Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor, em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Se não bastasse, te daria tudo em dobro ou a mais. E você fizeste isso comigo, Davi? Resumindo, Davi tinha tudo, e mesmo assim falhou com o Senhor. E se não vem a ser repreendido, o que seria de Davi, irmãos? Será que ia dar tempo de Davi falar assim: que não saia de mim tua presença? Será? Eu fico me perguntando. Pode tirar trono, pode tirar reino, mulheres, família, tudo, meu Senhor, só não me tire a tua presença. Mas vocês viram o que foi preciso antes até chegar nessa frase? O ensinamento ao qual nós temos para não cometer a falha de Davi. Porque eu vejo muitos falando: segundo o coração de Deus, como eu queria ser como Davi. Davi, mas quem quer sofrer que nem Davi sofreu? De ter os ataques de dentro da tua casa, da tua parentela. E a espada não se apartou da casa do Davi, mesmo ele se arrependendo.
Porque todos os atos, irmãos, existe o quê? E nós temos o quê? O rolo. Para saber antecipar esses atos. Para não ver essas consequências. Para não viemos a perder tanto assim quanto Davi, irmãos. Davi perdeu, como foi falado aqui hoje, muito. Ele perdeu muito. E nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que nos apegar ao Senhor. O que nesse mundo tanto tem tirado o cristão dos caminhos do Senhor? Tanto de falar de Deus, tanto de se apegar no rolo, de comer esse rolo, se alimentar desse rolo. Porque quando Jesus falou, ide e pregai o meu Evangelho, Ele só falou isso? Antes houve um vinde a mim. Ou seja, como eu vou sem antes me preparar? Como Ezequiel ia sem antes comer o rolo, ao qual o Senhor passou para ele, aleluia. E nós hoje, irmãos, temos nos preparado com esse rolo para ir falar do Senhor? Ou somente estamos vendo aqui e ali, um papo aqui, outro ali, e indo falar do Senhor de qualquer jeito? Será? Quando foi falado de Paulo aqui, eu me lembrei que o próprio inimigo falou, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Então você vê, olha o que Paulo tinha, irmãos, ao qual o pastor falou aqui do seu espinho para ele não se gloriar. Você imagina o inimigo falar um ato desse sobre você. Cada um de vocês aqui, eu sei quem é, eu sei. Ou seja, aqueles que não sabiam, e você, quem é, quem tu és? Qual somos nós? O inimigo olha para vocês e para mim e fala o quê? Ele fala, esses aí eu sei quem é? Ou ele fala para nós, quem és tu? E aí? Não podemos sair humilhados, irmãos. Nós temos que sair, aleluia, convencidos de que fizemos a vontade do Senhor. Levamos a vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando aqui, porque Deus, aleluia, Ele leva o cristão, o crente, seja como entenderem, para o deserto. Ele leva. O cristão perde emprego? Ou não? O cristão fica doente? O cristão perde ente querido? É forte. O cristão passa pela luta, aleluia. Ele passa pela mesma luta. Mas é no momento da luta que se revela como vai o nosso coração. Aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Eu fico imaginando, quando você pega e aperta, amassa o trigo, o que que dá? Se você amassar o trigo, um exemplo, o pão, farinha de trigo, pão, dá o que comer para os homens e mulheres. O joio, se você amassar, o que que dá? Male vai dar um veneno. Nada do joio serve para o humano. Então nós temos aqui semente de trigo dá pão, semente de joio, veneno. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês entenderem: o joio e o trigo são iguaizinhos, parecidos, muito iguais. É por isso que você vê joio pregando, aleluia. É por isso que você vê joio louvando, aleluia. É por isso que você vê joio dando glória. É por isso que você vê joio fazendo aí a obra. Mas qual é a diferença então? O que Deus usa, aleluia, para mostrar a diferença do joio e do trigo? Quando Ele amassa. Quando Ele amassa, aí você vê quem é de verdade e quem é de mentira. Quando você passa o duro momento, quando tudo aperta, aí você vê o cristão que é de mentira e você vê o cristão que é de verdade. É assim que Deus usa para mostrar. Através do joio e do trigo, aleluia, nós vamos vendo
como Deus vai mostrando o que é joio e o que é trigo, sendo que eles são iguais. Se o joio está no meio do trigo, adorando, glorificando, exaltando, mas e aí, cadê o joio? Aperta, aperta, aleluia, só aperta. Eu queria entender quem colocou na cabeça que agora é só vitória. Agora é só vitória, só alegria. É isso mesmo, é? Crente e cristão é só vitória? É só alegria? Ó, virei cristão. Acabaram os seus problemas. Não tem mais nada que te impeça. Você é um cristão, parabéns. Oh, meu irmão, se não comer esse rolo, vai cair fácil. Na primeira amassadinha, ó, o veneno já vai sair. Aleluia. Mas aquele que está firmado na videira, na primeira amassadinha, o pão da vida, aleluia, vai resplandecer na vida deles e delas, servos e servas do Senhor. Quem aqui é pão e quem aqui é veneno? Quem aqui quer servir, quem aqui não quer servir? Quem aqui leva a sério e quem aqui quer brincar? O Senhor diz para mim e para vocês. Quem veio aqui para brincar? Para ouvir os louvores, para ouvir as palavras, para ouvir a palavra oficial e sair daqui. Ai, o que eu vou fazer amanhã para comer? Ai, eu vou trabalhar amanhã, tenho que acordar cedo. Aí as contas não param de vir. E aí? É para isso que nós vamos na igreja? É para isso que nós lemos a Bíblia? É para quando chegar no culto, abençoado, estar em comunhão com os irmãos, ouvir os louvores do Senhor, glorificar, exaltar o nome dEle, porque grande Ele é? Simplesmente passou da porta para fora e acaba tudo assim? Será que não dá nem para ler um pouquinho da palavra em casa? Seja a palavra oficial, seja a palavra de abertura, seja o que foi falado, seja um louvor, nada? É só casa, comer, dormir, tchau e trabalho? E o trabalho toma conta direto do resto do dia? E a palavra? E Deus? O grandioso Deus de Israel? Aonde Ele cabe no seu coração? Louvado é o nome do Senhor. É duro, né, irmãos? Aonde Ele cabe? Quantos lugares tem aí? Dentro do coração de cada um de vocês? Quantos lugares tem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º? Deus se encaixa em qual? Eu venho para te dizer, como eu costumo sempre falar, Ele não cabe no segundo, hein? Quem dirá no quinto, no 20º? É tão grande, meu Deus, que Ele só cabe dentro de você no primeiro lugar. Ou seja, se vocês e eu não dá o primeiro lugar para Ele, em vão está sendo toda a obra. Sinto lhe informar. Sinto informar. Em vão está sendo toda a obra. O que adianta falar de Deus, isso e aquilo, mas no meu coração está tão longe, tão distante? O que adianta? O cristão verdadeiro, o profeta que nesses daqui, são aqueles que quando eles passam e falam a verdade, irmãos, vai criar muito inimigo. Mas muitos vão querer seguir e falar, eu quero esse Deus. Uma certa vez um grande rei, um soberano da época de Babilônia, falou, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não falou o Deus de Israel. E hoje, o Deus de Osvaldo, o Deus de José, o Deus de Janaí, o Deus de Rui. Será que alguém fala assim? De tanto ver nós servindo e levando a mensagem? Será que o tanto que nós trabalhamos para o Senhor, chega nesse ponto das pessoas falar, meu Deus, aquele rapaz ali só fala de Deus, ele fala muito de Deus, ele louva. Eu vejo Deus na vida dele toda hora. Ele tem amor para falar de Deus. Aleluia. Estamos assim. Servir a Deus, irmãos, não é fácil. É luta. Nada desse negócio que agora é só vitória, nada. É luta. Mas é no meio dessa luta que nós temos que nos glorificar no Senhor. Foi lido aqui nessa noite o quê? A minha graça te basta. Então o que mais nós queremos? Aleluia. O que mais nós queremos, irmãos? Se nós formos ver aqui, ó. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Vai dizer assim, ó. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, por que tantas coisas do mundo faz parte dos primeiros lugares da nossa vida e Deus não? Sendo que é para Ele que nós vamos, é para Ele que nós queremos ir. Então, a partir de hoje, ou quem já está fazendo, continue, coloque Deus no primeiro lugar das suas vidas, aleluia. Faça a vontade dEle, sirvam para Ele. Amém, irmãos? Nada vamos levar, como nada trouxemos. Disse assim também nosso querido amigo Jó: nu eu vim, nu eu voltarei. Então todas as coisas que nós lutamos aí nesse mundo, todas, vai tudo ficar para trás. Tudo. Queira vocês queiram ou não, uma hora os olhos vão se fechar. Ninguém vai escapar disso, nem eu e nem vocês. Então faça a vontade do Senhor, adorem Ele, Espírito de verdade, porque ainda há tempo. Enquanto há tempo, falem, preguem, não deixem de levar a mensagem. Todos os cristãos que estão ouvindo isso, levem. E quem não for cristão, pelo amor de Deus, que procure o Senhor, vá fazer a vontade do Senhor, porque naquele grande dia o ai vai ser grande. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?